The Beginning After the End. Volume 11. Capítulo 463. Uma gaiola de luz. POV Cecília. Minha impaciência ardia como urtigas sob minha pele, mas ver a onda de esforço dos instiladores e suas assombrações protetoras foi um bálsamo para meus nervos. As 2 últimas semanas haviam se passado lentamente com uma crescente frustração, mas finalmente chegou a hora. Tudo estava em seu devido lugar nas clareiras das bestas. Embora complicado pelo aumento das patrulhas dos dragões e pela tomada do castelo voador que pairava ao leste, estávamos prontos. Sob um manto de névoa que escondia nossas assinaturas, engolindo o ruído de nossa passagem e nos ocultando da visão de cima, meu pessoal se posicionou. Havia pelo menos 50 instiladores, os servos mais confiáveis e experientes de Agrona, todos carregando uma infinidade de dispositivos de armazenamento dimensional. Eu voava acima enquanto eles marchavam em linhas irregulares como muitas formigas abaixo. 10 grupos de batalha completos de assombrações voavam ao nosso redor, mantendo-se protegidos pela névoa espessa para que suas assinaturas não fossem notadas por nenhum guarda-dragão. Não conseguia ver nem sentir nenhum dragão, pelo menos não nas proximidades. Uma patrulha de guardas estava passando por cima dos acampamentos construídos pelos soldados alacrianos derrotados ao norte, e alguns se amontoavam no castelo voador a leste. Logo acima de nós, suspenso no céu a uns 30 metros ou mais acima das árvores, um tipo muito diferente de assinatura de mana parecia fervilhar logo abaixo da superfície do que normalmente era detectável pelos sentidos. Não havia distorção visual, pelo menos não de dentro de nossa nuvem enevoada e sob a copa de árvores finas e meio mortas. Era realmente fascinante. Embora estivéssemos chamando-a de fenda, era mais como a boca de um odre, e através dela, dentro do odre, estava toda a Efeltus. A magia necessária para dobrar o espaço dessa forma, forçando uma parte do nosso mundo a se projetar para outro reino, era incompreensível para mim, mas o mecanismo pelo qual permaneceu oculta, isso eu entendi agora. A presença da fenda, ou melhor, a intensa pressão da mana que fluía para dentro e depois para fora dela, causava distorções que se espalhavam por centenas de quilômetros em todas as direções. Quando o fluxo interno de mana, que estava sendo atraído para Efeltus, era equilibrado com a mana sendo projetada de volta para fora pelos Azuras, esse equilíbrio disfarçava a localização real da fenda em meio a toda aquela perturbação que estava acontecendo em outro lugar. Foi necessário apenas um pouco de esforço por parte dos dragões para dobrar a luz de modo que não houvesse manifestação física disso. No entanto, uma vez encontrado, era impossível para mim não ver. Nem Nico nem nenhuma das assombrações que já haviam estado aqui podiam sentir isso, não importava o quanto eu fosse específica ou o quanto eles olhassem fixamente, mas quando olhei abaixo da superfície do que era exibido, vi o ciclone de mana abaixo, sendo simultaneamente atraído e expelido. Indiquei exatamente onde estava a fenda e os instiladores começaram a trabalhar. Espalhados, começaram a retirar rapidamente os equipamentos de seus artefatos dimensionais, montando grandes dispositivos em um círculo ao redor de onde a fenda pairava no alto. A névoa se espalhou, arrastando-se pelo chão duro e entre as árvores tortas e moribundas que dominavam essa seção da clareira das bestas, garantindo que permanecessem obscurecidos e indetectáveis. Enquanto observava os instiladores trabalhando, pensei em Nico, esperando que ele estivesse a salvo. Os defensores de Dikaten estavam ocupados se refugiando em fortalezas por todo o continente. Como Agrona havia previsto, Grey parecia ter desaparecido, mas as informações de nossos espiões eram conflitantes. Até mesmo seu próprio pessoal parecia convencido de que Grey estava em vários lugares ao mesmo tempo. Meus lábios se curvaram em desprezo. Como se Agrona fosse se deixar enganar por uma tentativa tão fraca de distração. O local mais próximo era a muralha. Enquanto esperava, expandi meus sentidos. Levou tempo para chegar tão longe.
O retorno era fraco, um conjunto tênue de assinaturas distantes. Eu podia sentir Nico e Dragota, bem como uma faísca brilhante de mana que devia ser uma lança. Era sutil, mas sob a corrente subterrânea de todo o resto, havia uma pequena distorção na mana, como uma força oposta pressionando contra ela. Grey e sua companheira dragão? Considerei, tentando analisar o que estava sentindo. Já havia provado mana daquele dragão, e havia uma pitada dela ali, mas parecia estar se escondendo de alguma forma. Certamente não será tão fácil assim. Meus olhos se abriram e meus pensamentos se voltaram para minha própria tarefa. O anel de artefatos estava na metade do lugar. Estava na hora. Primeiro, senti as bordas do feitiço distorcendo a luz para envolver a fenda. Embora poderosa, dependia em grande parte do aumento da energia mágica para disfarçar sua própria presença. Depois de segurar o feitiço, o arrastei para o lado como uma cortina sobre uma janela. Inesperadamente, o feitiço resistiu, como se houvesse alguém do outro lado segurando-o fechado. Puxei com mais força, e o feitiço se rasgou, separando-se em uma chuva visível de mana puro. A luz branca brilhava em todas as direções para chover sobre meu povo, e uma torção doentia de mana parecia agitar o ar dentro de meus pulmões. As faíscas brancas ficaram mais brilhantes e quentes à medida que caíam, e percebi o perigo quase tarde demais. Escudos! Gritei, agitando minhas mãos para conjurar uma barreira protetora sobre as assombrações e instiladores. Onde quer que as faíscas brancas tocassem, queimavam contra o escudo, mana crepitando e estalando contra mana. Depois de um segundo de surpresa, as assombrações começaram a conjurar suas próprias barreiras, reforçando as minhas contra a potência intensa das faíscas que caíam. Acima, a fenda estava agora totalmente à vista, um corte no céu, o ar parecendo dobrar-se em torno dela nas bordas, como carne aberta por uma lâmina afiada. O céu além dela era de um tom de azul ligeiramente diferente, estranho o suficiente para provocar arrepios em meus braços e pescoço. Dentro da ondulação no espaço, 3 figuras distorcidas flutuavam. As assombrações entraram em ação, 4 grupos de batalha permaneceram no nível do solo e se concentraram puramente na defesa de nossos instiladores, sem os quais tudo fracassaria, enquanto os outros 6 se separaram e voaram, manobrando ao redor da chuva de faíscas e voando alto, cercando a fenda. Flutuei para cima atrás delas, movendo a barreira de mana comigo, distorcendo-a para envolver os restos do estranho feitiço de faísca incandescente, as forças opostas se chocando uma contra a outra como 2 placas tectônicas. Quando as faíscas falharam e desapareceram, o escudo se rompeu e eu absorvi a mana restante, que estava tingida com um atributo dracônico. As 3 figuras voaram para fora da fenda, e a atmosfera, o próprio tecido da realidade, pareceu tremer com a presença delas. Dentro de mim, Tessia se agitou em resposta. Ela estava com medo. Eles falaram como se fossem um só, 3 vozes ecoando por cima, por baixo e através uma da outra. Este lugar sagrado está sob a proteção de Lord Kezis Indrat. Atacá-la ou afetá-la de alguma forma, é um sacrilégio da mais alta ordem. A punição por sua presença aqui é a morte imediata, reencarnada. Eu sorri para eles, gostando da teatralidade de tudo isso. Estavam vestidos como se estivessem em algum tipo de peça e não no campo de batalha. Suas vestes cerimoniais brancas brilhavam com bordados dourados da mesma cor de seus cabelos. A bravura de suas palavras é apenas um pouco prejudicada pelo fato de que estavam encolhidos atrás de um feitiço para mantê-los escondidos de mim. Vocês sabem quem eu sou, mas talvez não saibam o que posso fazer. Se soubessem, teriam dado meia volta e voado de volta para o lugar de onde vieram. A mana ondulou ao redor deles da mesma forma que em Arthur e sua arma, então a imagem dos 3 dragões piscou e eles apareceram fora do círculo das assombrações.
Seus olhos ametistas se iluminaram e violentos feixes de luz púrpura brilhavam entre eles, criando um triângulo ao redor de todos nós, com a fenda no centro. O pânico surgiu profundamente dentro de mim, repentino, visceral e muito claro. Ataquem! Gritei. O céu se transformou com dezenas de feitiços quando 6 grupos de batalha de assombrações liberaram todo o seu poder ofensivo sobre os 3 alvos. Uma gaiola de luz se espalhou a partir dos feixes do que só poderia ser éter, espalhando-se pelo chão e fechando-se sobre nossas cabeças. Os feitiços das assombrações explodiram contra o interior da gaiola, enviando ondas suaves sobre sua superfície. O som do ácido sibilante, dos trovões estrondosos e do ferro-sangue se estilhaçando contra o éter fazia meus ouvidos zumbirem, e o cheiro de água tóxica e ozônio ardente queimava minhas narinas. Do outro lado da barreira, os 3 dragões pareciam estar em transe. Não piscaram ou vacilaram quando tantos feitiços poderosos se chocaram contra sua barreira conjurada. Eles não entoavam cânticos ou gestos com significado arcano. Exceto pela brisa que soprava em seus brilhantes cabelos dourados e vestes brancas, e um sutil pulsar dentro do brilho de seus olhos roxos brilhantes, estavam imóveis. Meu coração martelava dentro do peito enquanto algo me agarrava pelas entranhas. Havia uma sensação de algo estava errado dentro da gaiola, uma sensação de ruína inevitável. As assombrações lutaram contra isso, mas os instiladores no chão pararam de trabalhar, paralisados pela força opressiva do feitiço etéreo. Algo estava crescendo dentro da gaiola conosco, uma sensação de vazio, como uma fome que não podia ser saciada. Estendendo a mão desesperadamente com garras de mana e força bruta, rasguei e rompi o interior das paredes etéreas, desejando que a mana dissipasse o éter. O éter ondulou com força, mas não se rompeu. As assombrações também continuaram a bombardear as paredes, e podia sentir meu próprio desespero se infiltrando nelas à medida que ficavam incertas e depois em pânico, mas eu lutei para me controlar. Abandonando meus ataques, busquei a mana do outro lado da barreira, mas não consegui alcançá-la. E os 3 dragões ainda estavam frios e sem emoção. Nenhum brilho de vitória apareceu em seus olhos, nenhuma careta de tensão mostrou seus dentes. Eram como 3 estátuas frustrantes que emanavam seu feitiço etéreo. No entanto, mesmo enquanto pensava nisso, os 3 pares de olhos se deslocaram ligeiramente, escurecendo e se concentrando na fenda. Meu próprio olhar foi puxado lentamente atrás do deles. Uma luz roxo escura começou a emanar da fenda, que estava dentro da gaiola conosco. O algo que estava sendo chamado, que eu havia sentido desde o instante em que a gaiola apareceu, estava chegando, aproximando-se de nós. Senti a fome me corroendo, a frieza amarga dela agarrando meus ossos com dentes de medo. Fiquei olhando para o vazio, conjurado através das paredes entre os mundos para nos engolir por inteiro. Aquilo se derramou da fenda como uma nuvem escura, como o sangue de um corte, como o hálito fétido de uma boca apodrecida. Peguei o máximo de mana que pude e a condensei ao redor da fenda, uma tempestade de gelo, vento e sombra. O vazio a consumiu, arrastando a mana para dentro de si, onde foi extinta. Então, de repente eu entendi. O vazio se espalharia por toda a gaiola, devorando tudo que havia dentro dela. Era uma armadilha desde o início. Meu medo deu lugar à raiva e à frustração. Bati uma parede de mana no vazio, tentando rompê-lo ou empurrá-lo de volta para a fenda, mas o vazio apenas engoliu minha mana, e meus esforços pareciam apenas acelerar seu crescimento. Eu precisava subjugá-lo, atrasá-lo, qualquer coisa que me desse tempo para pensar. Como não parar o nada? Eu vacilei rapidamente entre querer continuar atacando a gaiola na tentativa de me libertar ou me concentrar na crescente escuridão preto-púrpura. Vocês e vocês, bombardeiem a barreira. Concentrem-se em um único ponto, façam um amassado, uma rachadura, qualquer coisa. Ordenei,
apontando para 3 grupos de batalha. Todos os demais, mantenham suas posições. Terminei, observando sem fôlego enquanto a nuvem do nada preto-púrpura se derramava de cima para baixo. Todos os belos azuis, verdes, amarelos e vermelhos da mana atmosférica se dissolveram em um nada incolor à medida que a nuvem descia pelo céu. Em breve, não haverá mais mana dentro da gaiola etérea conosco, então. Sabendo que precisaria dessa mana, a retirei do vazio, esvaziando o ar ao seu redor de mana, combinando-o com um vazio criado por mim. Seu progresso parecia lento, escorrendo para a esquerda e para a direita, derramando-se como uma poça. Aquilo me assustava. Não me lembrava outra coisa senão uma fera selvagem farejando em busca de uma presa. Vrastor, pegue seu grupo de batalha e dê a volta. Fique acima da emanação, acima da fenda, ordenei. A assombração não hesitou, entrando em movimento enquanto ele e seus irmãos contornavam a borda da escuridão, desaparecendo de vista acima. Eu ainda podia sentir a assinatura que estavam emitindo, assim como, aparentemente, o vazio, porque seu progresso descendente foi interrompido quando ele começou a subir em direção às assombrações, expandindo-se à medida que o fazia, preenchendo cada espaço por onde passava. As 5 assombrações conjuraram barreiras de mana protetora em torno de si, de modo que ficaram envoltos em chamas, sombras e vento. Drenei a mana entre elas e a nuvem vazia, mas, dessa vez, não parou. Talvez estivessem muito próximos e suas assinaturas fossem muito fortes. Gavinhas de escuridão preto-púrpura os alcançaram, forçando-os a voar para cima, mas já estavam perto do teto. Tão próximo, o vazio parecia arrastar a mana para longe deles, seus escudos sendo sugados por aquilo, as partículas de mana soprando neles como sementes de dente de leão antes de desaparecer. Uma gavinha roçou no pé de uma assombração, que se dissolveu, provocando um grito de surpresa. A massa de vazio faminto acelerou em direção às 5 assombrações, espalhando-se pelo céu acima do portal. Todos, concentrem-se nas paredes ali, ali e ali. Gritei com urgência, apontando para os pontos mais próximos dos dragões. Como se tivessem saído de um transe, os outros grupos de batalha se juntaram aos 2 primeiros que eu havia designado para atacar as paredes, bombardeando a barreira etérea com todos os feitiços à sua disposição enquanto liberavam um derramamento colossal de mana destrutiva. Os feitiços de atributo ferro-sangue, fogo da alma, vento vazio e água podre atingiram, martelaram, respingaram e cortaram as paredes que nos continham, todos contidos nesses 3 pontos estreitos. Entretanto, meus pensamentos estavam se condensando muito devagar. Havia apenas uma quantidade limitada de mana nesse pequeno pedaço de terra, apenas uma quantidade limitada em mim, e a nuvem vazia estava consumindo-a rapidamente. Praguejando baixinho, desejei de repente que Nico estivesse aqui. Ele era o mais inteligente, o que tinha os planos. Ele teria alguma ideia inteligente, alguma maneira de virar o vazio contra eles. Do lado de fora, os 3 dragões permaneciam em transe, aparentemente concentrando todo o seu esforço em manter seus feitiços. A nuvem escura se espalhou sobre nós, isolando as 5 assombrações. A mulher ferida tentou voar ao redor daquilo e se juntar a nós, mas o vazio se moveu com ela. Ela até tentou reverter o curso, mas já era tarde demais. Com um grito truncado, o vazio a engoliu, não deixando nada para trás além de mais vazio. Ao fazer isso, se chocou contra as paredes externas. Quando a primeira gavinha do vazio em movimento tocou o éter de nossa gaiola, a vibrante energia púrpura tremeluziu, estremecendo por toda a superfície da vasta estrutura mágica, e o vazio recuou, atraído para os 4 assombrações restantes. Fora de nossa gaiola, os dragões se mexeram pela primeira vez, uma tensão trêmula compartilhada entre os 3, como se a concentração em seus feitiços tivesse se tornado muito mais difícil. Foi uma confirmação suficiente. Agarrando a mana em torno das 4 assombrações,
a enfiei como uma corda no vazio corrosivo. Como eu esperava, ela absorveu a mana com avidez, atraída naturalmente para cima a fim de preencher o espaço acima da fenda. Um a um, Vrastor e o resto de sua equipe desapareceram dentro daquilo. Com o vazio subitamente se expandindo rapidamente, era inevitável pressionar as paredes e o teto, enviando ondas crepitantes de energia que ondulavam pelo lado de fora do pilar imponente de luz roxa que nos prendia. Um dos dragões gritou de consternação. "Preparem seus feitiços!" Gritei, com a voz embargada pelo medo e pela expectativa. As assombrações restantes fizeram uma pausa em seus ataques, concentrando-se nos dragões enquanto esperavam, umbindo com tensão e magia. O suor escorria pelas sobrancelhas dos dragões, sua quietude escultural deu lugar a um tremor geriátrico. O que aprendi sobre as artes do éter dos dragões retornou para mim através da névoa da guerra. Eles não controlavam o éter da mesma forma que eu controlava a mana, apenas o persuadiam a fazer o que desejavam. Esse feitiço era incrivelmente poderoso, tanto que foram necessários 3 deles para conjurá-lo. E o vazio, quaisquer que fossem as artes das trevas usadas para invocá-lo, certamente o controle sobre ele era limitado. Conseguia ver isso em suas expressões tensas e temerosas através das paredes transparentes de éter. Esse era um ato de desespero. Estavam levando a si mesmos e sua magia ao limite de seu controle para me destruir. Mesmo quando percebi o que precisava fazer, a escuridão começou a descer mais uma vez, penetrando no vazio que eu havia criado entre nós. A atmosfera no fundo de nossa gaiola era espessa com toda a mana que eu havia transplantado para criar essa barreira. Agora, eu a peguei, puxando-a para perto de mim. Alguns dos instiladores e assombrações gritaram quando sentiram a mana ir embora, mas não tive tempo de explicar. Quando toda a mana condensada da área diretamente ao redor da fenda foi forçada como uma sopa branca quente que se espalhava no ar ao meu redor, tomei um longo e trêmulo fôlego. Com uma última olhada para onde o vazio crepitava e se arrastava pelas paredes etéreas, lancei a mana para cima, forçando-a o mais longe e o mais rápido que pude. A escuridão viva do vazio a absorveu avidamente, absorvendo e desfazendo toda a mana que eu podia lhe dar. O vazio inchou e fervilhou, crescendo rapidamente, descendo em nossa direção e pressionando contra as barreiras que o restringiam, com gavinhas escuras penetrando nas paredes etéreas. Como o gelo congelando as rachaduras entre os paralelepípedos, o vazio se expandiu. Não houve explosão, nem fogos de artifício, nem mesmo um ruído. Em um momento, a gaiola nos cercava, no outro, ela simplesmente se dissolveu em uma névoa roxa e depois em nada, o vazio perdeu a forma e contorno, como uma nuvem que se dissipava rapidamente. O dragão à minha esquerda cedeu sob a reação da falha do feitiço e não pôde fazer nada para se defender enquanto os feitiços das assombrações convergiam para ele. Por mais antigo e poderoso que fosse, ainda era de carne e osso e, sob a chuva de magia destrutiva, sua pele se rompeu, seus ossos se estilhaçaram e viraram pó, apenas uma pequena parte dele permaneceu para cair como um pássaro sem asas nas clareiras das bestas abaixo. Apesar de uma fadiga repentina e punitiva que fazia meus braços parecerem chumbo e meu crânio pulsar a cada batida desesperada do meu coração, apressei-me em agarrar a mana ao redor do dragão à minha direita e arranquei, criando uma bolsa de espaço vazio ao redor dele. Seus olhos se arregalaram enquanto lutava para manter o controle de sua própria mana, lutando contra o meu controle e lançando feitiços selvagens. Um jato de fogo prateado queimou o ar entre nós, e eu o interceptei com um escudo brilhante, meu corpo doeu com o esforço. Chicotes ardentes estalaram ao redor das bordas do escudo, emanando das chamas prateadas, mas os cortei com lâminas conjuradas. As chamas entraram em combustão, lançando-se em várias bolas de fogo menores que caíam como pedras de catapulta em direção aos instiladores que ainda lutavam para montar o equipamento abaixo. Todavia,
as chamas diminuíram e se reduziram a nada enquanto eu lutava para cancelar o feitiço, liberando a mana de volta para a atmosfera. Pelo canto do olho, vi feitiços voando para outra dragão sobrevivente, mas dezenas de placas interligadas de energia violeta brilhante apareceram ao redor dela, movendo-se suavemente umas sobre as outras como as engrenagens de um relógio complexo para capturar os ataques das assombrações e dispersá-los, nunca levando o peso total de muitos feitiços em uma mesma placa. O dragão cuja mana eu havia forçado a desaparecer estava lutando para se manter de pé, mas meus braços ainda tremiam enquanto desviava seus feitiços. Ficamos em equilíbrio por um momento, ambos com o rosto vermelho e suando, sua mana pura brilhando entre nós a cada ataque. Esperei um pouco, apenas por um momento, tentando recuperar o fôlego e acalmar meus músculos trêmulos. Cada ataque era cada vez mais fraco e mais lento, até que consegui soprar um raio de mana pura na ponta dos dedos do dragão. Com um gemido cauteloso e desesperado, cerrei meu punho e, ao redor dele, a mana que eu havia retirado voltou, esmagando seu corpo desprotegido como um inseto entre meus dedos. Então seu cadáver também caiu do céu. A mana se moveu atrás de mim, não se condensando em um feitiço, mas sendo afastada do caminho de um, e me esquivei no momento em que uma pequena lança de éter foi lançada na base do meu pescoço. O golpe, rápido como um bote de víbora, atingiu a parte superior do meu ombro, criando uma linha quente de dor e sangue. Em outros lugares, dezenas de outras lanças surgiram do nada no mesmo momento, e várias das minhas assombrações gritaram simultaneamente quando o éter perfurou seus núcleos. Amaldiçoando, mal pude esquivar de outro ataque, depois um terceiro, incapaz de revidar ou ajudar os outros enquanto uma lança após outra se formava e apunhalava, cada uma vindo de uma direção diferente, interceptando meu caminho ou até mesmo tentando me empurrar numa direção da qual eu seria forçada a me esquivar. Lembrando-me de minha batalha contra Arthur, envolvi minhas mãos em mana e fintei uma esquiva fora de curso, desviando-me de uma lança. Quando senti a mudança no ar e na mana que indicava a formação de uma nova lança, a agarrei com as duas mãos antes mesmo que pudesse se lançar em minha garganta. A mana se expandiu em meus braços, ombros e peito, minha força física aumentou e eu girei no ar. Antes que uma nova lança pudesse se manifestar, lancei a que estava em minhas mãos, envolvendo minha própria mana em torno dela. Ela voou como a bala de uma arma de fogo antiga da Terra, quase rápida demais para ser vista a olho nu. Quando atingiu o mecanismo giratório das placas mágicas, a lança de éter quebrou um pequeno escudo antes de atingir o estômago da mulher. Seu corpo se inclinou para trás, colidindo com seu próprio feitiço, que a golpeou para frente e para trás várias vezes antes que tanto a lança quanto os escudos desaparecessem. Ela caiu em câmera lenta, ainda consciente o suficiente para canalizar sua magia, mas sem a força ou os meios para se manter no ar ou preparar novas defesas. Ou assim eu pensei. No momento de hesitação que se seguiu, com todas as assombrações olhando para mim em busca de ordens, a mulher se lançou em direção à fenda, tornando-se pouco mais do que um feixe branco e dourado à medida que seu corpo se expandia rapidamente para fora, asas brotando de suas costas, escamas crescendo sobre sua carne, seu pescoço disparando para frente à medida que se alongava. Empurrando-me contra a mana como se fosse uma parede, lancei-me em seu caminho. O enorme pescoço do dragão se torceu, com olhos brilhantes de ametista acesos de medo e fúria. Ela mostrou as presas tão longas quanto espadas e me atacou. A gravidade aumentou tão rapidamente com uma pressão tão grande que as mandíbulas reptilianas se fecharam novamente, os dentes se quebraram e se cravaram na carne de sua boca. Suas asas se dobraram desajeitadamente, as membranas se rasgando e os ossos quebrando como gravetos. Todo o seu impulso para frente foi absorvido pela gravidade, e ela caiu de volta pelo caminho que havia percorrido. Não diretamente para baixo, o que teria danificado o equipamento, mas em um leve ângulo. Quando atingiu o chão, vários instiladores também caíram,
A onda de choque de seu impacto cavou uma trincheira de 30 metros de comprimento no chão duro e a encobriu em uma nuvem de poeira. As assombrações sobreviventes, cada uma com um feitiço queimando em suas mãos, se organizaram ao redor da poeira, preparados para eviscerar a dragão a qualquer sinal de movimento. Porém, eu podia sentir sua luta, o esforço fraco de sua mana para recuar contra o poço de gravidade. Sob a cobertura da poeira, vi seu contorno em mana encolher, retomando sua forma humanoide. Sem pressa, desci até a poeira. Uma brisa soprou ao meu redor, afastando a poeira para revelar, deitada no fundo de uma enorme cratera, a última Azura sobrevivente. Eu me perguntei, muito brevemente, quem eram esses três? Quanto tempo trabalharam para aprender as artes de éter que realizaram hoje? Só podia imaginar o tamanho de sua arrogância presunçosa quando aceitaram a tarefa que seu senhor lhes deu, e a profundidade de seu arrependimento e desespero quando perceberam que haviam falhado. A mulher tossiu sangue, com o corpo espasmando de dor, e depois relaxou, desdobrando-se no chão para me encarar. O peso de milênios se instalou em mim sob seu olhar. Toda essa vida, e eu a desfiz. Esse pensamento foi recebido com orgulho e confiança, mas também, algo mais profundo e difícil de identificar. Livrei-me disso e ajoelhei ao lado da dragão. Sua garganta tremeu quando engoliu com dificuldade. Pensei que talvez fosse dizer algo, que me implorasse para deixá-la com vida ou me repreendesse por meu serviço à Grona, mas ela ficou em silêncio. Estendendo a mão, peguei a mana dela e comecei a drená-la, absorvendo-a totalmente. A companheira de Arthur só me deu um gostinho, mas não foi o suficiente para realmente ter uma noção da magia e das habilidades dos dragões. Eu precisava desse insight para combater melhor suas artes de mana. Ela lutou comigo, imagino que dificilmente poderia fazer outra coisa. Era instintivo, como arranhar as mãos que estavam em volta de sua garganta, mas ela estava muito cansada e seus esforços eram fracos. Eu me preparei para o que viria com a mana, temendo, mas também tentada pela oportunidade de ver suas memórias. No entanto, parecia que essa parte do processo era algo exclusivo das Fênix ou, percebi um pouco desconfortável, talvez até mesmo um efeito proposital de Dawn nos momentos de sua morte, porque tudo o que experimentei foi o poder em si. O aspecto particular da mana do dragão, mana pura, se desdobrou em minha mente. Nenhum núcleo inferior jamais esclareceu o mana de forma tão brilhante, nem mesmo o meu. Brilhava como flocos de neve em uma manhã fria e brilhante no meio do inverno. De certa forma, era o oposto da mana do basilisco, que era sombria e distorcida, resultando em suas artes de mana do tipo decadência, ou talvez por causa delas. Inspirei, deleitando-me com a energia e o poder que me invadiram. A mulher azul estremeceu, sua carne se fechou para dentro à medida que o tecido sufocado pela mana foi espremido. Seus olhos se transformaram em lavanda pálida, sua pele ficou cinza e seu cabelo afinou. Sua incrível beleza, assim como sua força, a abandonaram. Então, estava morta. Inspirei profundamente, fortificando a respiração, a infusão de mana dracônica crepitando em meus músculos e atrás de meus olhos, desfazendo parte da minha fadiga. Quando meus olhos se abriram, senti um movimento distante de assinaturas de mana semelhantes. Semelhantes, porém menores, observei. Nenhum dos dragões que pude sentir tinha a força desses três, mas 8, não, 10 assinaturas de mana de dragões estavam se aproximando rapidamente pelo norte e leste. Rápido, completem as matrizes. Comandei, disparando para o ar. Abaixo de mim, os instiladores continuaram apressadamente o processo de configuração do equipamento. Escaneei o horizonte, mas os dragões ainda estavam muito distantes para serem vistos. Será que as assombrações restantes e eu conseguiremos deter tantos? Perguntei a mim mesma, mas já sabendo a resposta. Nunca foi planejado que eu lutasse contra todos os dragões de Dikaten de uma só vez.
Enquanto observava os instiladores terminarem seu trabalho, minha mente se voltou para dentro. A frustração aumentou à medida que a adrenalina da batalha diminuiu e pude considerar a luta que havia se desenrolado. O fato de os dragões estarem protegendo o portal era óbvio, mas aquele feitiço, ou combinação de feitiços, ou seja lá o que for que os dragões estivessem fazendo. Meus punhos cerraram e a mana ao meu redor se distorceu para fora. Eu sabia que não conseguiria escapar dessa armadilha por conta própria. Sem as assombrações, sem o sacrifício da equipe de Vrastor, eu teria sido dissolvida naquele vazio, tudo que me tornava eu simplesmente desapareceria. A bile subiu para o fundo da minha garganta e tentei empurrar a frustração, a cólera fria e doentia, garganta abaixo. Eu era o legado. Não podia simplesmente perder. Simplesmente morrer. E não deveria precisar de ninguém para me salvar, pensei desesperadamente. Precisando de outra coisa, qualquer coisa, para me concentrar, voltei minha fúria ardente para Tessia, que havia ficado em silêncio durante toda a batalha, mas que senti-se contorcer de desgosto quando drenei a dragão. Sem repreensão, princesa? Perguntei com amargura. Não vai me dizer que sou uma pessoa terrível? Maligna e irredimível? Cega? Parece que não há mais nada para eu dizer que você já não saiba, respondeu ela, com a voz fraca, distante e sem emoção. Fechei a cara, mas não consegui responder. Eu queria discutir com ela, brigar com ela. Precisava me defender, fazer alguém entender. Cerrando a mandíbula, tentei me livrar do impulso infantil. Não havia nada a defender. Estava fazendo meu trabalho, o que eu tinha que fazer. Isso era tudo. Abaixo de mim, o último dos dispositivos estava montado e os emissores de energia, algo como antenas que coletavam e armazenavam a mana atmosférica, estavam sendo posicionados e conectados. Lutando para focar no momento, fiz o cálculo mental. Os instiladores estavam trabalhando muito devagar. No horizonte, já podia ver 5 pontos crescendo rapidamente a partir do leste. Praguejando, eu desci. A matriz estava toda conectada, mas não tinha a potência necessária. Mantendo-me firme, pressionei as 2 mãos contra o primeiro dos cristais de mana. Imaginei a mana viajando através de mim e, em seguida, através de todos os fios e cabos, preenchendo cada dispositivo e permitindo que eles cumprissem seu propósito. O pensamento se tornou realidade e o enorme círculo de artefatos começou a zumbir com energia, cada um deles emitindo, a princípio, apenas um brilho suave. Essa luz irradiava para fora, lentamente no início, mas com velocidade e intensidade crescentes, até que, com um súbito impulso de mana, uma cúpula de força protetora se curvou sobre nós para cercar a fenda, isolando-a e a nós do mundo exterior. Instantes depois, um projétil de mana pura se chocou contra a lateral da cúpula, que tremeu com a força. Aumentei a mana, e depois ainda mais, felizmente dilatando por ter absorvido o dragão. Outro feitiço, e depois outro, colidiram com a barreira rapidamente. Rachaduras se espalharam por sua superfície e os emissores de escudo começaram a se chiar. Coloque o resto da bateria de mana para funcionar, disse em uma voz baixa e tensa. Houve um momento de congelamento, pois ninguém reagiu. Quando meu olhar passou por eles um segundo depois, os instiladores pularam e se apressaram em obedecer quando mais feitiços atingiram a lateral da cúpula. Eu precisava de mais energia, mais mana, para elevar rapidamente os emissores à sua capacidade total. Se tivéssemos apenas mais 5 minutos. Meu olhar perscrutador se fixou na fenda acima de mim. Pouca mana estava sendo atraída para ela agora, mas uma quantidade significativa ainda estava saindo. Amarrando-me ao cristal com mana, levantei voo em direção ao meio da distorção, não entrando exatamente na fenda, mas flutuando no mesmo espaço intermediário que os dragões haviam ocupado antes do ataque. Lá,
Bebi profundamente da fonte dessa mana, mas não a mantive dentro de mim para ser purificada. Em vez disso, a pressionei para baixo através do cabo, para dentro da matriz, que pulsava com energia à medida que o escudo projetado aumentava e engrossava, ondulações visíveis de luz pulsando ao longo de sua superfície para colidir no topo. Os dragões chegaram, com seus feitiços, sopros e garras batendo na barreira. Sorri, com o alívio tirando medo de mim. O escudo resistiu. POV Nico Sever. Fiquei inquieto enquanto observava o show de luzes que acontecia a leste. Estava muito longe para saber se estava funcionando ou não. Embora a tecnologia de escudos tenha sido projetada pelo soberano Orlight para conter até mesmo o alto soberano Agrona e eu a tenha visto impedir até mesmo Cecília de passar por ela, ainda assim parecia ser pedir muito que ela resistisse a um ataque constante de sabe-se lá quantos dragões. Além disso, havia tecnologia de interrupção que desenvolvemos com base nos protótipos que Ceres deixou para trás nas Relictons. Com aquilo, interromperíamos a capacidade de viajar pela fenda, de modo que o Lord Indrat não poderia enviar dragões do outro lado. Como Ceres havia feito no segundo nível das Relictons, cortaríamos os dois mundos um do outro. Estamos fazendo isso ou não? Perguntou Dragota, fazendo uma careta enquanto me observava. A fenda era a tarefa de Cecília. Eu tinha a minha própria. As outras equipes confirmaram que tudo está em ordem? Perguntei, mais para me concentrar no processo do que por me preocupar com o fato deles não terem feito isso. Um dos poucos instiladores que nos acompanhavam respondeu com um nervoso. Sim, senhor. Verifiquei meu artefato de cronometragem, que havia sido sincronizado com várias outras equipes de assombrações agora espalhadas por Dikaten. Ligue a estrutura de teletransporte. Os instiladores começaram a ativar a estrutura de teletransporte de 6 metros de largura. Observei com um misto de apreensão e orgulho. Era um artefato criado por mim. Enquanto Cecília estava pesquisando as fendas, eu estava vasculhando as masmorras nas partes mais profundas da clareira das bestas em busca de uma relíquia de teletransporte de incompleta. Os portais de longa distância que desenvolveram ainda resistem e são usados em Dikaten e, em menor escala, em Alacria. Podiam até mesmo ir de um continente a outro, como haviam sido usados durante a guerra. No entanto, os instiladores de Agrona nunca aprenderam a reproduzi-los. Eu descobri. A estrutura emitiu um zumbido baixo e, em seguida, uma cortina de energia se espalhou dentro do grande retângulo aberto. Verifiquei novamente o artefato de cronometragem. Complete a ligação. O instilador principal programou as direções para uma estrutura de portal em Alacria. A mana se deslocou, ganhando clareza. Um momento depois, ondulou e uma fileira de soldados passou por ela. Atrás deles, outra fila, depois outra. Eu sabia que nossas forças estavam saindo de portais idênticos em toda Dikaten, ativados por equipes de assombrações que se moviam de forma quase invisível. Fiquei apreensivo. Apesar do esforço feito nesse momento apenas para permitir que esses soldados pisassem em solo dicatiano, eu sabia que essa era a parte mais fácil. À medida que as fileiras de homens passavam, eu me preparava para o que estava por vir. Nenhuma pedra não virada, nenhum vilarejo não incendiado, essas foram as palavras de Agrona. Limpando a garganta, virei-me para a muralha, a menos de 800 metros de distância. E assim começa a segunda invasão a Dikaten. Dragota, você sabe o que fazer.